Olá, boa noite. Estas são as principais notícias de hoje. Justiça Eleitoral inicia recadastramento biométrico em Varginha, mas processo ainda é opcional no município. Fundação Cultural tem eleição de membros do Conselho Deliberativo. Saiba como funciona o pleito. Via Café cedia encontro entre empreendedores e empresas que desejam expandir negócios. Conheça a academia criada em Varginha exclusivamente para exercitar animais de estimação. No quadro Fica a Dica, as orientações para evitar problemas de saúde que podem ser causados pela mudança do clima. O Jornal Cidade desta terça-feira, 28 de março, está no ar. A Justiça Eleitoral iniciou o recadastramento biométrico de eleitores em Varginha. Mas, assim como em outras 9 cidades do sul de Minas, o procedimento ainda é opcional. No ano passado, isso também ocorreu em outros 3 municípios sul-mineiros. Nas últimas eleições, em 2016, apenas 8 cidades da região tiveram votação através da biometria. Nesse processo, o eleitor é identificado pela impressão digital e pela fotografia, o que, segundo a Justiça Eleitoral, aumenta a segurança. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor deve comparecer no cartório eleitoral e apresentar documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço e, se tiver, o título de eleitor e o CPF. Mesmo sem ser obrigatório, o objetivo é agilizar a implementação da biometria em todo o estado. Logo mais, a partir das 7 da noite, tem início a eleição de candidatos ao Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do município de Varginha. Uma oportunidade para que profissionais da área indiquem as pessoas que possam representar toda a comunidade no órgão que auxilia na execução das políticas públicas de cultura. O Agnaldo Montesso tem mais informações. É a primeira vez que acontece a escolha de um representante para o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Quem vai dar todos os detalhes para a gente sobre esse evento que acontece na noite desta terça-feira é o Leandro Caiaba, que é o diretor superintendente da Fundação Cultural. Leandro, é um processo inédito, então, e como que ele vai acontecer? Nós temos um compromisso com a classe artística e cultural de democratizar a Fundação Cultural. Eu tenho um convívio, inclusive, de muitos anos com a classe artística e cultural, que me conhece desde a época em que fui vereador, em que fui o autor da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e também da criação do Comic. Desde aquela época, quando criamos a lei, adotamos uma postura de ouvir esta classe artística e cultural, porque são as pessoas que militam diariamente na cultura e na arte e que sabem melhor do que nós mesmos o que deve ser feito na área cultural da cidade. Então, o que pretendemos hoje, nesta eleição, é que toda a classe artística e cultural compareça aqui no Teatro Capitólio, aquelas pessoas que têm uma liderança, que têm uma disponibilidade de tempo, possam se candidatar a estas vagas. Iremos proceder à eleição e aqueles 3 nomes mais votados serão encaminhados ao prefeito para que ele escolha um destes 3 nomes. O nome escolhido pelo prefeito irá compor o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da Fundação Cultural, que é composto por 5 pessoas. Estas 5 pessoas são 2 indicadas pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal que representa o povo. Então os vereadores, representando o povo, já indicaram 2 pessoas. O senhor prefeito indica também 2 pessoas, sendo o secretário municipal de educação, no caso a secretária municipal, membro nato. Então um dos nomes que o prefeito irá indicar é a secretária municipal de educação, mais um outro nome. E, juntamente com o nome escolhido aqui pela comunidade artística, esse conselho de 5 pessoas é o órgão máximo da Fundação Cultural do município de Varginha. Leandro, explica pra gente um pouco sobre a atuação desses conselheiros. Qual que vai ser o papel deles e qual que é o tempo de mandato deles aí nesse Conselho Deliberativo? O mandato é de 2 anos. E estes conselheiros, este conselho, ele se reúne periodicamente para discutir temas
como o próprio orçamento da Fundação Cultural, as diretrizes, os programas, os projetos que irão nortear o trabalho da Fundação Cultural. E isso é muito importante, esse aspecto de democratizar a Fundação Cultural e ouvir a classe cultural através do seu representante. Então é importante as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora, que elas possam sugerir ou pedir para todo aquele artista, músico, artesão, pessoa que milita na área cultural da nossa cidade, que venha hoje aqui no Teatro Capitólio, ver os seus representantes, até se candidatar, escolher bem o seu representante, porque aquela pessoa será a voz da comunidade artística no Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Então, muito obrigado pela entrevista. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade. Além do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural, o município conta com outros 2 órgãos nessa área, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e também o Conselho de Programação da Rádio Melodia e TV Princesa. O Cine Sistema Nacional de Empregos está com 13 oportunidades de trabalho disponíveis para esta semana em Varginha. Confira quais são essas vagas. As vagas são para caldeireiro, caseiro, churrasqueiro, cozinheiro, empregada doméstica, marmorista, mecânico de máquinas pesadas, montador, operador de retroescavadeira, pizzaiolo, serralheiro, supervisor de serviços e vendedor pracista. O Cine funciona junto ao UAI, Unidade de Atendimento Integrado Minas Cidadão, no Via Café, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para se candidatar a uma vaga, é preciso apresentar carteira de trabalho, currículo, identidade e CPF. Veja agora como foi a movimentação dos mercados regional e futuro do café, de acordo com a apuração do Centro do Comércio de Minas Gerais. A cotação para o café tipo 6 ficou em R$ 472. A do tipo 7 em R$ 462. No mercado futuro, alta de $1,80 e a cotação ficou em $171,80. A equipe de ciclismo de Varginha conquistou resultados significativos na primeira etapa do Campeonato Mineiro de BMX, disputada no domingo em Manhuaçu, na região da Zona da Mata. Na categoria Elite, o atleta Igor Martins ficou com o primeiro lugar. O garoto Léo Teixeira chegou na mesma posição na categoria de 5 a 6 anos, assim como Bruno Souza Júnior, para atletas de 8 anos. Já o pai dele, Bruno Souza, pegou o segundo lugar na categoria de 30 a 35 anos. O ciclista Maxwell Paiva obteve a terceira posição para atletas de 25 a 29 anos, mesma categoria que deu o 8º lugar a Júlio Leopoldino. A equipe de BMX conta com o apoio da CEMEL. A próxima etapa será realizada em Varginha nos dias 29 e 30 de abril. A médica alergista Maria Aparecida Furtado Carvalho é a convidada desta semana para o quadro Fica a Dica. As orientações da especialista são referentes aos cuidados que devemos tomar para evitar problemas de saúde causados pelas mudanças de clima e também de hábitos em uma nova estação. No outono, os dias ficam menores e as noites maiores. As temperaturas se tornam mais amenas e também começam a surgir doenças que passaram meses longe de nós. Nessa época do ano, aumenta a incidência das infecções virais, infecções bacterianas, respiratórias. E naqueles pacientes que são alérgicos, a incidência de quadros alérgicos, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, o quadro de asma. Simplesmente pelo fato da mudança do tempo, essa queda de temperatura, já começa a aumentar a incidência desses quadros nos nossos consultórios. Por isso, a médica destaca a importância da limpeza dos itens que ficaram muito tempo guardados. Já é bom providenciar de lavar as roupas antes do iniciar o uso, deixar a casa mais arejada, mais ventilada. Cobertores, a gente até não pede para não ser usados, usar mais edredons, por conta do... O que tem aí que faz mal? Ácaro, que está presente nas nossas casas. Para a casa, o mais recomendado é o uso de apenas água e um pano. A gente sempre pede para não usar a vassoura varrendo, mais pano e água para limpar o chão, para limpar os móveis. Os produtos de limpeza é outra coisa que a gente pede para evitar, até por conta dos cheiros, que fazem muito mal para os pacientes que têm rinite alérgica, por exemplo, que têm asma. Então, o básico é água e pano.
Maria Aparecida reforça ainda o cuidado nessa época, com móveis e outros objetos que acumulam poeira, fungos e ácaros dentro de casa. Cortina, sempre a gente pede para não ter. Se tem que lavar com frequência também. Sofás de tecidos, ou ser muito aspirado, ou de preferência também não tê-los. Almofadas, bichos de pelúcia, todos esses objetos a gente pede para evitar um tapete. Né? É outra coisa também que a gente pede para não ter. A casa, quanto mais vazia, quanto mais clean, para ser fácil de fazer uma boa limpeza, melhor para o paciente que tem alergia respiratória. A seguir, conheça uma academia criada exclusivamente para atender animais de estimação que precisam fazer exercícios. E saiba os detalhes de um evento que promove o encontro de empreendedores e empresas que desejam expandir os negócios através de franquias. O Jornal Cidade volta daqui a pouco. O que fazer se a empresa não depositou o FGTS de contas inativas? Primeiro, entre em contato com a empresa e cobre o depósito dos valores atrasados. Caso não haja acordo, vá até a Superintendência Regional do Trabalho mais próxima e faça uma denúncia. É essencial ter em mãos o extrato da conta vinculada, que comprove que os depósitos não foram realizados. Esse extrato pode ser obtido em qualquer agência da Caixa, com a carteira de trabalho, cartão do cidadão ou número do PIS. Nos casos em que a empresa não existe mais, é possível ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir o pagamento do FGTS. Trabalhador, exija seus direitos. A liberação do saque de contas inativas do FGTS é uma medida que vai beneficiar milhões de brasileiros e estimular a economia do país. Ministério do Trabalho, Governo Federal, Ordem e Progresso. Quando alguém danifica um patrimônio público, a população toda sofre. Quando você e eu ajudamos a preservar, a população sorri e agradece. O refeitório da escola alimenta todos os alunos, assim como a cozinha da sua casa alimenta toda a sua família. A praça do seu bairro reúne você e seus amigos, assim como a sua casa reúne você e sua família. Preserve nossos patrimônios, cuide bem de nossa cidade. Prefeitura de Varginha, compromisso de trabalho pela nossa gente. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo, é por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo, o controle de dopagem joga a seu favor. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Inclusão e superação são os temas de um evento que será realizado nesta quarta-feira pelo Serviço de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social. O objetivo é informar as pessoas com deficiência e familiares sobre os serviços disponíveis na entidade, além de motivar a participação de todos nas atividades. A ação também dá continuidade ao projeto Acessa CRAS, iniciado em 2016, que visa a inclusão das pessoas com deficiência na rede assistencial do município. O evento de amanhã será realizado a partir das 2 da tarde no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Sion e em parceria com o CODEVA, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi-se o tempo em que os cuidados com os animais domésticos eram limitados à alimentação.
As pessoas que têm um cão ou gato, os mais comuns em casa, estão mais conscientes sobre a necessidade de acompanhamento veterinário, entre outras obrigações. Mas tem muita gente que vai além disso e proporciona mais do que simplesmente garantir a sobrevivência e a saúde dos bichos de estimação. As academias de ginástica são cada vez mais procuradas por pessoas que buscam saúde e qualidade de vida. E se houvesse uma academia também para o melhor amigo do homem, hein? Pois é, essa opção já existe em Varginha. O nosso foco é a natação, a prática de exercícios físicos. Hoje em dia o ser humano já faz isso frequentemente, a gente quer trazer isso agora para os nossos animais também, para eles viverem cada vez mais e com saúde. Melhorar toda a qualidade de vida do cão e o convívio entre seus tutores, né? Então a gente tem até a natação, tem o daycare, então eles passam um dia com brincadeiras, atividades físicas e cognitivas. Já são 3 semanas de funcionamento. Em um espaço bem amplo, são diversos serviços para cuidar dos cachorros de estimação. Tem até acupuntura. A gente já oferece o serviço de adestramento inteligente, que é aquele adestramento sem punição, sem tranco, é tudo na base do agrado para o animal, ele recebe um petisco, um carinho, então ele faz o exercício porque ele quer. E também o serviço de fisioterapia e acupuntura que a gente faz, tanto da parte de reabilitação, quando o animal faz uma cirurgia e precisa de uma ajuda para voltar a andar. A questão é igual do ser humano mesmo, a parte da fisioterapia. Aí a pequena cachorrinha Charlotte aprendendo a nadar. Ela teve uma ajudazinha do professor para se exercitar na piscina. As aulas são tanto para os cachorros como também para os donos, para eles saberem lidar com seus animais de estimação. Aqui é um centro de aprendizagem e bem-estar dos cães, né? Onde a gente quer educar os tutores a serem educadores caninos, que muita gente esquece que para ter um cachorro o cachorro precisa ser educado. A gente marca o horário certinho para ele vir, ele vem junto com o seu pet, faz o exercício junto com ele aprende também como que ele vai fazer esse exercício em casa, porque os animais vêm para cá algumas vezes na semana, então em casa ele pode repetir as mesmas atividades que a gente faz aqui quando ele aprende junto com a gente. E a gente tem toda a parte de modificação comportamental, a gente tem a Dog Escola, que os cães vêm aqui para o Dog Fitness para aprender as coisas, né, de conviver melhor com outros cães, conviver melhor em sociedade, né, mas a gente quer formar o dono do cão a ser um educador canino. E os serviços não são apenas para os bichinhos de estimação. O Rottweiler Saddam também foi se consultar com o veterinário. O cachorro colabora para manter a segurança no presídio de Varginha. Que eles precisam de cuidados também, né? E cuidados especiais também, como todos os outros animais têm. Então a gente procura sempre preservar a saúde deles, né? Opção para garantir mais saúde para aqueles que trazem alegria para muita gente. Melhora todo o bem-estar dele, melhora o comportamento dele, ele fica menos estressado, ele vai diminuir toda a energia acumulada dele, então ele vai ficar um cachorro mais calmo também. Na previsão do tempo, a região do nosso município deve ter um dia de sol entre nuvens, névoa ao amanhecer e noite também com poucas nuvens. A temperatura em Varginha pode variar entre 12 e 26 graus. No sul de Minas, o tempo segue firme e seco, assim como em outras áreas do sudeste do país. Acompanhe a previsão completa para amanhã em toda a região. Nesta quarta-feira, um sistema de alta pressão vai levar umidade para toda a costa do sudeste. Pela faixa litorânea, há condições de chuva fraca no decorrer do dia. Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo devem ter chuvas intensas durante a madrugada, mas que diminuem no decorrer da tarde. Entre a zona da Mata Mineira e a Grande São Paulo, o céu fica com nebulosidade variável e há condições para, no máximo, garoa no fim do dia. Belo Horizonte, Oeste Paulista e Triângulo Mineiro terão bastante sol e tempo firme. A mínima prevista para São Paulo é de 16 graus e 18 em Belo Horizonte. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 28 graus e 29 em Vitória. Na quinta-feira ainda pode chover fraco por todo o litoral e a temperatura não consegue subir muito. Chuvas frequentes também são esperadas para o norte mineiro,
mas a maior parte da região fica com sol e sem expectativa de chuva. Nos próximos dias, o volume será baixo na maior parte da região, mas pode chegar a 20 milímetros no Espírito Santo e aos 150 milímetros no Norte Mineiro. A oficina prática Como Elaborar Preços de Venda é a atividade que o Sebrae promove nesta quarta-feira como parte da programação de capacitação e orientação empresarial do mês de março. O conteúdo é relacionado à formação de preços para as empresas comerciais, industriais e de serviços e os principais indicadores sobre custos, preços e desempenho. O investimento é de R$ 30 e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3690-5100. A oficina será amanhã, das 6 da tarde às 10 da noite, na sede do Sebrae de Varginha. O empreendedorismo é uma característica marcante do povo brasileiro. Seja por necessidade ou por opção, abrir o próprio negócio é sonho de muitas pessoas que desejam abandonar a vida de empregado, aumentar os rendimentos e conquistar uma certa liberdade. Hoje à noite, em Varginha, um evento aproxima quem tem essa fórmula de sucesso e quem deseja empreender. Em 2011, Ted abriu uma loja de açaí na Praça Santa Cruz, mas ele decidiu oferecer vários diferenciais. O principal deles é que o cliente mesmo pode se servir. Em toda a cidade que a gente tem as nossas unidades, nenhum outro concorrente trabalha com o açaí a quilo. E também um grande diferencial é a nossa receita. Hoje a nossa receita de açaí ela é 80% açaí e o restante xarope. Então ela é bem natural, açaí e xarope, nada mais. Agora são 4 lojas próprias, 2 em Varginha e 2 em Poços de Caldas. Outras 3 estão instaladas em outras cidades da região. Para expandir ainda mais, no ano passado ele resolveu transformar a empresa em uma franquia. Para isso, contou com a ajuda do Sebrae. A gente já tinha uma franquia, só que não tinha nada, para passar para os nossos franqueados. A gente passava só o nosso conhecimento. Então o Sebrae ajudou toda a formatação da nossa loja. A Casa do Açaí é uma das 8 franquias que serão apresentadas hoje à noite em um evento no Shopping Via Café, parceria entre o Sebrae Minas e a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. A gente tem um programa chamado Minas Franquia, que atua exatamente na formulação de uma empresa convencional em um modelo de franchise. E nós trouxemos para o shopping porque ele é um parceiro desse programa e nada melhor do que um espaço como esse para a gente estar lançando aí essas novas franquias do sul de Minas. É um projeto inovador que o Sebrae começou há 6 anos atrás e a ABF vem trabalhando em parceria na formatação dessas empresas e uma grande oportunidade para os empreendedores que têm um bom negócio, mas que não têm ainda que ainda não tem os processos e a formatação. É, sem dúvida nenhuma, um apoio muito grande do Sebrae. O mercado de franquias tem crescido em meio à crise e Varginha se destaca neste cenário. O franchising ele tem se mostrado muito resiliente, principalmente nesses últimos anos que a gente passou por algumas dificuldades. Mesmo apesar da crise do PIB no ano passado, a gente conseguiu crescer 8,3% a nível nacional. Minas cresceu ainda acima da média, que foi 9,7%. E o interessante é que o segmento que mais cresceu dentro do estado de Minas Gerais foi o segmento de saúde, beleza e bem-estar, que tem a ver com uma mudança de comportamento que a gente percebe nas pessoas, de estar mais preocupado com a autoestima e com a valorização pessoal. Para quem quer se tornar um empresário, a noite de hoje é uma oportunidade de conhecer ideias que se transformaram em grandes negócios. O franchising é um sistema de cooperatividade, então é o franqueador pensando macro e o franqueado focado, preocupado na operação, no dia a dia do negócio dele. Esse sistema de parceria faz com que o negócio tenha um diferencial muito grande no mercado, porque você tem a força do grande no pequeno. E aí você multiplica isso com uma rapidez, uma agilidade na expansão. Então nós temos franquia do setor de alimentação, nós temos escola de idiomas, nós temos academia, nós temos indústria, fabricação de doces, enfim, são uma série de setores de comércio, serviço e indústria que vão estar aqui hoje para poder serem lançadas no mercado. O Minas Franquia teve início agora há pouco, às 6 da tarde, no Via Café Garden Shopping e ainda dá tempo de participar. O evento tem entrada franca. Antes de encerrar, um lembrete para os beneficiários que ainda não assinaram contratos com a Caixa Econômica Federal em relação ao conjunto habitacional Novo Tempo.
O ato de assinatura será nesta quarta-feira, às 10 da manhã, na Faceca, para 180 famílias que tiveram os endereços sorteados no dia 21 de fevereiro deste ano. A inauguração e a entrega das chaves do Novo Tempo ainda não tem data marcada, mas a previsão é de que isso aconteça nas próximas semanas. O novo bairro tem um total de 573 residências construídas através do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Esse foi o Jornal Cidade de hoje. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 18h50. Para você, uma boa noite e um forte abraço.